Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus por mais uma vez podermos nos colocar diante do Pai, diante do Senhor, podermos abrir o nosso coração, entender aquilo que o Senhor tem de nós e tem para nós. Tem de nós porque temos parte nossa nele, tem parte dele em nós, a direção, o cuidado, o zelo, a atenção. O Senhor, Ele tem olhado para cada um dos seus filhos, saiba disso. Ele olha para cada um dos seus filhos, Ele tem olhado para nós, Ele tem olhado para o seu coração, Ele tem olhado para a sua vida, Ele tem olhado para aquilo que talvez você julgue ser tão pouco importante, pouco expressivo, mas Deus tem cuidado de todas essas coisas. Ele tem cuidado da sua casa, da sua família. Deus cuida de tudo, por uma razão muito simples. Isso é expressão, é manifestação de amor, e Ele te ama. Ele ama você. Então repete e diga assim: eu sei que Ele me ama. Sabe mesmo? Sabe mesmo? Eu sei que Ele me ama. Todos nós vivemos as nossas experiências em Deus, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder, todos os dias. Hoje não está sendo diferente. Deus está nos proporcionando mais um momento, mais uma oportunidade de contemplarmos o seu amor. Eu sempre uso uma palavra que é a palavra contemplação. É o que a gente precisa viver a contemplação. Contemple. Nós estamos com os nossos olhos tão focados em tantas coisas, né? O nosso coração tão atemorizado, a gente quer resolver um monte de coisa, tudo na vida é muito célere, tudo é muito corrido, e o Senhor, Ele nos convida a um tempo de contemplação. Somente olhem, olhai para as aves nos céus, elas não semeiam nem colhem, mas o Senhor tem cuidado delas. Olhem para os lírios dos campos, o Senhor tem cuidado dos lírios dos campos. Deus tem cuidado de cada uma das flores do seu jardim, o jardim secreto de Deus. Então convido você para que nessa noite o seu coração esteja sensível, aberto e receptivo. Eu sei que Deus tem algo diferente para mim. Eu sei que eu estou falando pessoalmente, eu sei que Deus tem algo diferente para a minha vida. O Senhor não me chamaria para um lugar. Eu tenho uma aliança com Deus e Ele não me levaria para um lugar, Ele não me levaria para um encontro sem que alguma coisa de especial Ele fizesse. Encontros, eles são sempre cercados de situações bem agradáveis, né? Bem proveitosas. Todos os nossos eventos particulares, pessoais, eles são cercados de coisas boas. Afinal de contas, se não fosse, você nem ia, né? Se não fosse bom, você nem iria. Mas você vai e desfruta daquilo que você pode usufruir, porque você sabe que aquilo é bom. Deus nos convida para que estejamos reunidos no nome dEle. No nome dEle. Olha que quando ele fala assim: quando 2 dentre vós estiverdes reunidos em meu nome, ele está dizendo, vocês marcam o evento, vocês marcam o encontro. E se o centro desse evento, se o propósito desse evento diz respeito à minha pessoa, ali eu estou presente. E Jesus está nesse lugar, porque Ele é a razão pela qual nós estamos aqui reunidos aqui. Então vamos contemplar a graça, contemplar o amor, contemplar a graça, contemplar a presença, a manifestação do Espírito. E a manifestação do Espírito, ela se dá sobre pessoas. A manifestação do Espírito, o Espírito de Deus governa pessoas, o Espírito de Deus governa corações, exerce senhorio e domínio sobre corações. Por isso, o nosso coração precisa estar desimpedido, aberto, completamente livre, para que Deus possa ministrar, para que o Espírito de Deus possa ministrar e se revelar a nós. Senhor, lembra-te, Pai, da Tua palavra. Senhor, quando diz o Senhor, aquele que me ama, esse guarda a minha palavra. E aquele que guarda a minha palavra será amado de meu Pai, e eu virei até a Ele, me manifestarei a Ele. É isso, Senhor, nós estamos aqui guardando a Tua palavra, vivendo a Tua palavra, desfrutando da Tua palavra e pronto, Senhor, a contemplarmos a Tua presença. Então se manifesta a nós, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, através das revelações do Teu Espírito, através do mover do Teu Espírito, através das confirmações do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos permita, pela sensibilidade do Teu Espírito movendo o nosso. Deus, nos permita, Pai, perceber, notar que as barreiras estão caindo sim, as correntes estão caindo sim, os cadeados estão se abrindo, porque onde há a presença de Deus está escrito ali a liberdade. E nós vivemos a liberdade do Teu Espírito, hoje e sempre, Pai. Por isso, conduz, Pai, controla, ó Senhor, exerce senhorio, ó Deus, seja o Senhor mesmo a razão de ser, ó Deus, de todas as coisas nessa noite. Tudo possa falar
ao teu coração. E o Senhor, ó Deus, possa reverberar em nossos corações, Pai. Nós não temos absolutamente nada. Não temos, Senhor, absolutamente nada. Mas o Senhor tem tudo, porque o Senhor é tudo. E tudo que nós precisamos é de que o Senhor seja Senhor, Pai, amigo, ministro, instrutor sobre nós. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Amém. Quero convidar os irmãos para a gente abrir o texto de Juízes, capítulo 11. Texto de Juízes, capítulo 11. A nossa leitura é já a partir do versículo de número 1. Juízes, capítulo 11, a partir do versículo 1. Se você encontrou, diga amém. Já é um feedback para eu saber que você encontrou o texto. Vamos ao que está escrito. Juízes capítulo 11, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. Você pode tomar seu assento? Fica à vontade na casa do Pai, do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso amigo, do nosso instrutor, do nosso conselheiro, do príncipe da paz. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Vou dizer uma coisa para você. Eu acredito que Deus tem propósitos na vida de todas as pessoas. Todas, rigorosamente todas as pessoas. Conhecemos histórias e testemunhos de pessoas que passaram situações muito complexas, muito difíceis, pessoas que talvez tivessem tudo para dar errado, mas elas superaram todas as adversidades, elas venceram na vida. São pessoas que carregam esse título: eu venci na vida. Você já deve ter escutado muitas pessoas falando a respeito disso: eu venci na vida. E quando olhamos para dentro de nós, nós temos ou um pouco disso, ou boa parte disso, porque isso diz respeito àquilo que nós realizamos, alcançamos, construímos, mas não fazemos isso pelo nosso braço, porque aí isso diz respeito ao que eu falei há pouco. Eu acredito que Deus tem propósitos na vida de todas as pessoas. Deus constituiu cada pessoa para vencer, todas, rigorosamente todas. É claro que nós vivemos problemas de natureza social, tem pessoas que estão completamente distantes daquilo que se entende como uma postura, um comportamento adequado para viver em sociedade. Tem pessoas que cumprem suas penas em razão dos erros cometidos, das suas falhas, mas eu entendo que foi uma escolha. E assim nós vivemos, atravessamos anos e anos a fio, décadas e décadas, gerações a gerações, e nós vivemos entendendo que Deus não erra. E se Deus não erra, cada pessoa posta nesse mundo foi posta nesse mundo porque um dia o Senhor sonhou antes. Está escrito isso, nós entendemos que é uma premissa bíblica, é um princípio bíblico. Antes da fundação dos tempos, o Senhor já havia constituído cada uma dessas vidas, e desejado, e sonhado, e encaixado tudo como sendo um grande quebra-cabeças, articulado pelas suas engrenagens, pelas suas peças. É que o que a gente vive, a configuração, se a gente imaginar, e eu quero fazer essa relação, esse paralelo com o quebra-cabeças, quando a gente constrói o quebra-cabeças e monta todo ele, colocando peça a peça no seu devido lugar, nós vemos que se forma uma imagem. Normalmente a imagem é até uma bonita imagem, mas a gente tem uma imagem construída, a gente tem algo que a gente consegue ver, consegue contemplar. Em outras palavras, não está distorcido, não está estranho, não está esquisito. Não, está bem feito porque as peças estão encaixadas. Nós vivemos numa sociedade débil, é bem verdade. Numa sociedade que tem suas limitações, é bem verdade.
E isso é como se fosse um quebra-cabeças onde as peças estão fora de lugar. E um quebra-cabeça onde as peças estão fora de lugar torna-se uma imagem desfigurada. E a nossa sociedade tem estado numa condição de desfigurada, porque ela não consegue espelhar a glória de Deus. Por que ela não espelha a glória de Deus, então, em sua excelência, em sua totalidade? Porque tem peças que não estão se encaixando e o quebra-cabeças não está sendo formado. Mas isso diz respeito a Deus não ter dado a oportunidade para isso? Não, de forma alguma. Senão estaríamos entendendo que em Deus há erro, mas Ele é inerrante, Ele não erra. Quem erra é o homem, quando faz as suas escolhas e decide andar pelo seu próprio caminho. Olha que a Bíblia diz assim: não se estribes pelo seu próprio caminho, não se amarre nas suas próprias concepções, suas percepções, sua forma de viver, seu jeito de viver. Não vá por esse caminho, o que significa dizer que Deus nos dá uma direção. E pode parecer um discurso um tanto quanto, para algumas pessoas, um tanto quanto rigoroso, se dizer viva literalmente por essa palavra, mas na realidade não é, porque o que Deus quis, sempre desejou desde o princípio, era de que o homem vivesse segundo a sua palavra, segundo a sua direção, segundo a sua instrução. Mas como ao homem foi dado o direito de escolha, e ele pode usar essa escolha de acordo com a sua vontade. Perceba que as pessoas fazem aquilo que elas acham que tem que fazer. Ou elas fazem o que de fato está correto, ou elas fazem o que é errado, mas elas fazem o que elas acham que tem que fazer. Eu só preciso encaixar o meu acho. O meu acho, porque se eu acho que eu tenho que fazer o que eu faço, eu preciso saber se o meu acho é um acho que está encaixado na vontade de Deus, ou é um acho que está completamente fora da vontade de Deus. Mas Deus fez todo mundo para dar certo. Eu quero dizer para você que Deus fez você para você dar certo. Deus construiu a sua vida, constituiu a sua vida para você dar certo. E talvez a sua mente agora esteja divagando por aí pensando, mas dá certo como? Porque de repente desejei abrir um negócio, não funcionou. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo sua vida dá certo. Porque sua vida dá certo quando a sua vida está encaixada no plano de Deus. E de repente pode não ser nem plano de Deus que você ande por caminhos pelos quais você tem escolhido andar. Ainda que isso pareça bom e salte aos seus olhos. Experiências de vida as pessoas acumulam e elas agregam essas experiências por meio dos seus acertos e dos seus erros. Quantas pessoas você conhece que desejaram empreender e algumas deram certo e outras não deram certo? Será que por essa razão alguém pode dizer, eu dei errado? Será que por essa razão alguém pode dizer assim, eu dei errado? Deus não tinha interesse, né, na minha vida, Deus não tinha propósito na minha vida? Não, não é isso, não a princípio, porque em última instância, ou essa pessoa escolheu fazer a coisa errada e ela tropeçou e não deu certo o negócio, ou de repente não era plano de Deus de fato que aquilo não acontecesse. Fato é que as pessoas acabam batendo cabeça. Lembra de Israel saindo do Egito e indo para a terra prometida? Por que aquele povo andou tanto tempo peregrinando no deserto? Por que eles estavam andando em círculos? Por que eles estavam perdendo tempo? Por que o tempo foi tão espaçado entre a saída do Egito até a chegada na terra prometida? Por que eles passaram por tantas coisas? Pelas suas escolhas. E nós respondemos pelas nossas escolhas. Nós vamos precisar colher aquilo que a gente semeia. A colheita é livre, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E é natural que a gente colha aquilo que a gente semeou, ainda que esteja destoando da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso plano, do nosso propósito. Mas Deus, Ele fez você para você vencer. Olha para quem está do seu lado, diga, Deus te fez para você vencer. E a sua vida vencedora é a vida que espera nele, que depende dele, que vive a expectativa nele. E por que razão estou falando tanto a respeito disso? Porque nós lemos o texto de Juízes que fala de Jefté. Quem era Jefté senão alguém que tinha tudo para dar errado? Tudo para dar errado. Você lê a história de Jefté e no texto de Juízes, é um texto relativamente curto, um trecho da história dos escritos sagrados, relativamente curto, mas você percebe que Jefté tinha tudo para dar errado. Se a gente considerar apenas os 3 versículos que nós lemos, nós vamos perceber que ele foi gerado de uma prostituta, o pai dele
também, por outros relacionamentos, gerou outros filhos. Esses filhos se ajuntaram, botaram ele para correr e disseram: você não tem parte nisso aqui, herança do nosso pai, você não vai ter parte nisso. Botaram ele para correr, expulsaram ele. Imagina o que pode passar pela cabeça de alguém que se vê sendo o filho de uma prostituta, expulso pelos seus próprios irmãos, ainda que de relacionamentos diferentes do seu pai, mas sem ter sequer o direito de exercer a oportunidade de acessar a herança. Aliás, algo que é natural para qualquer pessoa, acessar a herança dos seus pais. E os pais deixam para os filhos, e é assim que acontece. Mas Jefté foi privado, foi cerceado, dele foi tirado o direito dele poder usufruir inclusive da herança, o que dizia respeito a se apossar de terras, especialmente domínio sobre terras. E a gente está falando da terra de Gileade. Ele é expulso, e olha, quando a gente termina o versículo que nós lemos, versículo 3, ainda diz que ele foi para uma terra que não era a terra da sua morada, da sua herança, não era, e naquele lugar ele se ajuntou a pessoas levianas. Em outras palavras, o que havia de pior naquela região. O que havia de pior, as pessoas se juntaram a ele, as pessoas se aproximaram dele. Olha que a gente tem um cuidado tão grande, quando a gente diz assim, a gente leva para o aspecto da família, e diz o quanto que é importante pai e mãe darem assistência aos seus filhos, porque existe muita gente que está ali, a Bíblia diz que é o inimigo que anda em derredor, né? Existem alguns inimigos em derredor da nossa família, querendo buscar exatamente assessorar os filhos que de repente os pais não assessoram. Tem muitos supostos, propensos amigos, querendo fazer parte do círculo de relacionamento dos seus pequenos. Daí a razão da gente, inclusive, aportar esse tipo de informação para a gente poder alertar os pais. Olha, cuida do seu filho, cuida de sua filha. Cuida do seu filho, cuida da sua filha. Assessora, instrui. Bota na cadeira, senta do lado. Lê a Bíblia, porque tem que ler a Bíblia, mas instrui também, ensina. Não deixa a coisa correr solta. A gente vive num mundo muito débil, muito limitado. Do ponto de vista da amplitude daquilo que Deus tem para a nossa sociedade, para o mundo como um todo. Mas olhando para Jefté, nós vemos que Jefté tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado, tudo. Eu conheço algumas histórias de vida de pessoas que poderiam até colocar o crédito nos seus problemas de vida e poderiam dizer assim, tudo que eu sou hoje e que não deu certo, é porque não deu certo, porque aconteceu isso na infância, porque aconteceu isso na adolescência, porque aconteceu isso na juventude, porque aconteceu isso na minha vida adulta, porque aconteceu isso na minha maturidade. Mas essas pessoas, elas podem se apropriar de todas essas experiências e poderem dizer assim, isso forjou a minha natureza, isso forjou o meu caráter, isso mexeu comigo, isso me provocou. E eu vejo que tudo que a gente tem a oportunidade de viver na vida, precisa provocar, precisa mexer conosco. Se não mexe conosco é porque nós estamos nos conformando. Olha que a Bíblia fala em Romanos, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com esse mundo. O que Deus espera que nós façamos é agir numa reação. A gente precisa reagir. Tem determinado momento da vida que a gente precisa ser reativo. A gente precisa reagir. Reagir a alguma coisa que não está dando certo, alguma coisa que não está fluindo, alguma coisa que não está acontecendo. A nossa luta constante contra o pecado, ela diz respeito, em contrapartida, a um hábito necessário de santidade, porque essa balança sempre vai estar dinâmica. Essa balança sempre vai estar dinâmica. Ela não é uma balança estática, porque vão vir momentos da vida que de repente o lado da balança que vai pesar é a balança, é o lado da balança que diz assim, olha, vai ter problema, não vai dar certo, não vai acontecer, não vai funcionar. Por isso que a Bíblia fala em Efésios, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então significa dizer que vai ter dia mau? Significa dizer que vai ter dia mau. Então eu tenho as armaduras, porque eu preciso saber usá-las para que a balança que é dinâmica, eu possa torná-la o mais favorável possível para mim. E eu possa, ao invés de me deixar levar pelo lado que puxa para baixo e me traz a uma situação desagradável, e me leva, e me puxa para o pecado, eu vou pender para o lado de cá, a santidade, eu vou lutar.
Eu vejo como o apóstolo Paulo ele lutava contra os seus problemas diários, problemas diários de Paulo, relacionados à vida pessoal, relacionados à vida ministerial, relacionados ao seu chamado pessoal, mas ele lutava diariamente para que ele não fosse achado em falha diante de Deus. Coisa que é difícil, hein? Mas quando a Bíblia, ela fala da perfeição de Jesus, e diz assim, porque assim como Ele é, o veremos. Eu entendo que o Senhor, Ele nos traz uma certeza, uma convicção. Nós vamos entender o que é perfeição, porque nós não temos, nessa vida nossa, nós não temos uma percepção clara do que é perfeição. A beleza de Jesus diz respeito à sua perfeição. Jesus é lindo em sua perfeição. Jesus é lindo em sua majestade. E nada que a gente possa tentar observar com os nossos olhos naturais, a gente não vai conseguir entender a dimensão, a profundidade, a excelência do que é isso. Porque a gente vai querer parametrizar, comparar com algum tipo de beleza que a gente julga ser uma beleza assim extraordinária. Vai lembrar de alguém, de alguma pessoa. Mas a Bíblia fala de algo que é excêntrico, é diferente de tudo aquilo que a gente considera, é tudo aquilo que é trivial, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu. O Senhor está preparando tudo para nós, inclusive o momento com Ele, e esse momento vai ser extraordinário. E você vai ver que era lindo assim, mesmo. E da mesma forma, Ele refletiu a majestade, o seu poder, a sua glória, para que fôssemos nele feitos imagem e semelhança, inclusive para uma vida plena, abundante, próspera, completa e total nessa terra. Aí a gente volta a olhar lá para a história de Jefté, tudo para dar errado, filho de prostituta. Quem validaria o filho de uma prostituta? Sobretudo naquele tempo. Expulso pelos seus próprios irmãos, você não tem direito. Se você perde, olha que coisa, é tão expressiva, tão significativa. Se nós temos um porto seguro na nossa vida, no dia a dia, diga se não é a família. Diga se não é a família. Vai alguém mexer com alguém da sua família? Vai alguém dizer alguma coisa de alguém da sua família? Você se inflama ou não? Não, você não dá uma respirada diferente, um olhar atravessado? Não mexe não. Olha aí, vê lá o que você vai fazer, não mexe não. A família é nosso porto seguro. A família é nossa referência. De uma forma ou de outra, existindo em alguns casos problemas ou não, é ali. É ali. É um com o outro com um. E ele observa que nem um lastro familiar ele tinha. Nem isso. Porque os seus irmãos invalidaram a sua condição, inclusive biológica e genética, de ser irmão de sangue. Mas Jefté foi expulso. Jefté foi afastado dos seus irmãos. Olha o desfecho da história de Jefté. A gente poderia chegar no final do versículo 3 e dizer assim: assim foi a história de Jefté. E você diria assim: meu Deus do céu, essa palavra me abateu tanto, que a gente fecharia a história de Jefté como alguém que foi filho de prostituta, que foi expulso da sua terra, que não tinha amparo familiar, que não tinha direito à herança, e na hora que ele foi para um outro lugar, um lugar desconhecido, ele ainda se ajuntou com um monte de marginal. Como é que isso vai dar certo? Só que a história de Jefté começa a mudar. A história de Jefté começa a mudar. Porque chegou um determinado momento, diz a Bíblia, que os amonitas se levantaram contra Israel. Então inimigos de Israel se levantaram. E eu imagino, embora a Bíblia não discorra a respeito, imagino que naquela época se procurava então quem poderia formar um grande exército, uma grande coalizão, para que pudesse combater os amonitas. E como os anciãos em Israel sempre foram a referência do conselho, os anciãos em Israel, os chefes das tribos, sempre funcionaram como conselheiros. Então tem algum problema? Chama o conselho, vamos conversar com o conselho. Os anciãos então se reuniram e chegaram à conclusão: poxa, a gente não tem ninguém que possa ser por nós. A gente está com problema.
a gente está com problema, porque a gente não vai ter alguém que possa lutar, a gente não vai ter um exército que possa combater. Nós estamos com problemas. E é necessário que a gente reconheça que existem problemas. A gente só consegue entender o outro lado da moeda, o lado que dá certo, o lado que funciona, se nós não formos omissos em relação ao lado que indica que há algum distúrbio, que há algum problema, que há alguma coisa fora de lugar. E a gente precisa fazer isso. Sabe o que significa isso? Que na sua vida, se você não parar para poder analisar, se você não parar para olhar, se você não parar para avaliar o que está errado, o que você tem feito errado, quais são as suas escolhas que não estão funcionando, não estão dando certo, para que eu possa entender qual é a vontade de Deus. Lembra que eu falei recentemente sobre a questão de trilho, de trem em cima de trilho? Onde é que o meu vagãozinho lá, onde é que minha locomotiva está fora do trilho? Porque eu vou precisar colocar de volta no lugar. E se eu não entender o meu papel nisso, a minha responsabilidade autocrítica, e quem sabe esse vai ser o seu grande desafio, você ser autocrítico. Porque quando alguém aponta o dedo criticamente do ponto de vista positivo, tem gente até que fica meio que espetado e toma isso de uma forma negativa. Eu sei que existem críticas e críticas. Eu sei que existem pessoas que falam para o bem e pessoas que falam para amedrontar, que falam para poder depreciar, para tirar o valor, para tirar a importância. Mas no final das contas, quando você leva para dentro de você, e é você fazendo essa autoanálise, você sendo sincero com você mesmo, aí eu sei que você não vai ficar áspero, você não vai ficar hostil com você mesmo. É a sua consciência, e a Bíblia diz que se a sua consciência não te condena, você tem paz com Deus. Mas em contrapartida, se a sua consciência denuncia alguma coisa, é porque tem alguma coisa fora de ordem. Quando alguém não vive a excelência da vida que foi determinada e estabelecida por Jesus, é porque alguma coisa está fora do lugar. A gente precisa aprender a colocar as coisas no lugar. Deixa que o restante o Senhor faz. Deixa que o restante Ele faz. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Olha só que lindo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Qual é o seu papel? Entregar. É confiar. E o texto diz assim: e o mais Ele fará. Deixa Ele fazer. Então a gente percebe que existem etapas que são impedidas de se realizarem, porque etapas que antecedem, etapas predecessoras, comprometem a etapa que vai nos levar para um nível diferente, para uma realidade diferente. Aí volta para Jefté. Os anciãos se reúnem e chegam à conclusão: a gente não tem condição de entrar num confronto contra os amonitas, não tem ninguém. E alguém diz assim: poxa, eu tenho ouvido falar de Jefté. Quem é Jefté? Jefté é filho de Gileade. Quem? Possivelmente disseram assim: aquele que foi expulso pelos irmãos? Aquele filho da prostituta? É ele. E talvez essa tenha sido a referência que Jefté tinha. As pessoas entendiam que Jefté era o filho da prostituta. Não tem aquela história que a gente sabe que existe assim de algum famoso e dizem assim: vamos lá, um nome famoso aí na nossa geração, no nosso tempo, foi Pelé, por exemplo. E ninguém falava o nome do filho de Pelé, chamava ele de filho de Pelé. Quem é esse aqui? Filho de Pelé. Mas filho de Pelé tem nome, mas é o filho de Pelé. Nós guardamos algumas referências que o mundo consagra, que o mundo define, que o mundo determina. E tem muita gente que olha para você e diz assim: aquele é o falido, aquele é o fracassado, aquele é o que não deu certo, aquele é... Vou falar um negócio, mas a gente está num tempo que não dá nem para falar direito. Aquele não funcionou, aquele não aconteceu. Não é essa a marca, não é esse o carimbo, não é essa a chancela que Deus tem sobre nós. Não é essa marca, não é esse carimbo e não é essa chancela que Deus tem sobre você. Você deu certo, você deu certo, você dá certo, você é
promessa de Deus, você é resposta de Deus para essa geração, você é cumprimento da vontade plena e soberana de Deus, onde você está, da maneira como você tem visto a vida, como você tem se encaixado nessa realidade. Deus colocou você ali e Ele acertou em colocar você ali, porque Ele não erra. O que significa dizer que se Deus colocou você num lugar e você foi estabelecido num lugar para fazer o que você tem que fazer, é porque você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar errado. Você não nasceu para dar errado. Vamos fazer aqui trazer um entendimento. Imagina Jesus, o próprio Deus materializado, manifesto em carne, e Ele tem que cumprir um propósito. O propósito é ir para a cruz, morte de cruz, o sacrifício do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem que derramar o sangue do Filho de Deus. Aí você imagina assim, mas se Jesus desistisse? Não, é impossível Jesus desistir. Mas se alguém fizesse, lembra quando Pedro disse assim: mestre, nós não vamos deixar que isso aconteça. Ele responde como? Para trás de mim, Satanás. Ele não estava dizendo: Pedro, você é Satanás. Não estava dizendo isso. Ele não estava dizendo: Pedro, você está possesso. Não estava dizendo isso. Ele estava dizendo: esse argumento, essa conversa é algo que está na boca de Satanás, porque o projeto de Satanás é que eu desista da missão. Para trás de mim, Satanás, isso não vai vingar, isso não vai acontecer, isso não vai prosperar, porque eu sei que eu tenho que cumprir uma missão. E a missão é ir para a cruz, tem que derramar sangue, senão como que vai haver remissão de pecados? E Deus não erra. Jesus na terra não invalidaria o cumprimento da vontade de Deus. Por isso, quando a Bíblia diz assim, e mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando é que isso se encaixa? É Ele sendo hostilizado pelos homens, é Ele sendo julgado pelos homens, com base numa lei falha, numa lei deprimível, mas sustentada pelo entendimento dos homens. E é o que a Bíblia está dizendo, Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se submeteu a todas essas coisas. Um monte de pecador julgando alguém que é perfeito. Um monte de gente errada julgando alguém que é inocente. Não é um paradoxo isso? Pressupõe-se que julgue-se o culpado alguém que é inocente. E a gente está vendo literalmente a inversão dos papéis. Julgue-se o inocente, aquele que é culpado. Mas Deus não erra. E Jesus tinha que dar certo. E Jesus deu certo. E o projeto de Deus deu certo. E tudo que Deus faz é perfeito. E tudo que Deus faz dá certo. E tudo que Deus realiza, empreende, dá certo. E você é empreendimento de Deus. Você é projeto de Deus. Você é propósito de Deus. Você deu certo. Você deu certo. Você deu certo com quem você está. Você deu certo constituindo a família que você constituiu. Você deu certo trabalhando onde você trabalha. Ah, mas não funcionou, não aconteceu. Mas Ele te levanta, Ele te mantém de pé, te encoraja, vamos embora. Tombou aqui, levanta, tropeçou aqui, vamos em frente. Resiliência faz parte da vida de quem confia, acredita e sabe que é resposta de Deus. Isso é você, e essa pessoa é você. Os anciãos então se reúnem, e quando os anciãos se reúnem dizem: vamos lá, vamos buscar então Jefté, vamos buscar ele. Porque a gente tem tomado conhecimento que ele é um cara que já está envolvido com outras pessoas, ainda que não sejam pessoas de boa índole e recomendáveis em amizade, mas são pessoas. E de repente esse povo junto ali pode ajudar a combater os amonitas. Então bora. Os anciãos vão, se reúnem e trazem de volta a Jefté. Trazem de volta Jefté. E Jefté combate. E quando combate contra os amonitas, Israel vence. Então aquele filho da prostituta, aquele que foi desprezado pela família, aquele que foi deixado para trás pelos seus, aquele que se ajuntou com um monte de marginal, um monte de gente fichada na justiça, essas foram as pessoas que estavam com Jefté. Deus levanta ele para ser aquilo que diz o primeiro versículo. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso. Valente e valoroso. Na tradução da minha Bíblia, valente e valoroso. Diga comigo assim: valente
e valoroso. Olha para você agora no espelho. Olhe para você no espelho. Crie agora, vamos trazer um espelho imaginário. Olha para essa pessoa, pode fazer isso em casa depois. Olhe para você e diga: e aí, valente e valoroso? E aí, valente e valoroso? E aí? E aí, valente e valorosa? Hã? E aí? Mesmo aquela marca, mesmo aquele rótulo do filho da prostituta, do cara que andou com um monte de vadio, marginal, do cara que foi execrado pela sua própria família, essa era a leitura das pessoas para Jefté. Mas acredite, Deus olha você e vê em você características que ninguém mais vê. Ninguém mais vê. Porque bem te conhece aquele que te fez. Porque bem sabe quem você é, aquele que te criou. Deus sabe quem você é. Deus sabe que você representa. Talvez você não represente para outras pessoas a visão, a percepção, a leitura de outras pessoas quem é você. Mas você é o cara. Você é a mulher. Porque em você está manifesto o poder e a glória dele. O poder e a glória dele. A gente começa a leitura vendo que Jefté era valente, valoroso. E a Bíblia traz isso nos seus escritos. Para as pessoas que não deram valor para ele, ele era apenas o filho da prostituta. E o cara mais insignificante de uma família constituída por outros tantos irmãos, porque o seu pai teve outros tantos relacionamentos. E às vezes a gente se sente, as pessoas de maneira geral se sentem como as desprezíveis, como aquelas que não têm validação pública, validação coletiva. Sabe o que eu quero dizer com isso? O que você faz para Deus, o que você entrega a Ele como cumprimento do propósito, isso não pode ser equiparado a nenhum elogio ou crítica de quem quer que seja. Você é o melhor dele, você sabe que você é o melhor dele. Você é a melhor dele. Deus fez você para você vencer, prosperar em virtudes. Você exalar o bom perfume de Cristo diz respeito a você externar a essência que é dele. Se o bom perfume é de Cristo, mas está em você, é porque você consegue expressar, você consegue exalar, você consegue propagar aquilo que também é a sua essência. E não se pode tirar isso de você. A gente às vezes ouve coisas que a gente fica meio que ressabiado. Será mesmo? Meu Deus do céu, mas isso tocou meu coração, isso me machucou, isso me magoou, isso me ofendeu. Para com isso. Para com isso. Contemple as experiências de vida. Experiências de vida vão dizer para você assim: olha, dá uma olhada que errou mesmo. Bora, levanta a cabeça. Bora, vamos para frente, vamos para cima. Em determinados momentos, você vai entender de Deus assim: olha, não liga. Ninguém está entendendo quem você é. Ninguém está percebendo o quanto você representa, o quanto você vale. Vão te enxergar ou vão querer fazer a leitura de quem é você de uma forma completamente divergente daquilo que eu vejo em você. Que eu vejo em você. Que eu percebo de você. Porque existem coisas que só Deus vai ver. Só Deus vai ver. Afinal de contas, quem sonda corações é Ele. Me fez lembrar agora a passagem de 1 Samuel, quando Samuel é levado pelo Senhor a ungir o novo rei de Israel, já que o reinado de Saul tinha sido rasgado. E naquele momento Samuel começa a olhar os filhos mais bem apessoados e com características que aos olhos de Samuel eram características apreciáveis. Esse aqui, Senhor, só pode ser esse. Olha que cara grandão, que cara forte. Esse cara é o cara. Não é esse. E foi passando. Na medida que Jessé foi apresentando os filhos, entendo que naquela oportunidade Jessé estava mostrando também as qualidades dos filhos. Então deixa eu trazer aqui o que eu tenho de melhor. Deixa eu trazer o que eu tenho de melhor. Olha que de certa forma a gente vê algum comparativo com a história de Jefté, porque Davi nem estava naquele grupo, nem estava naquele lote. Ele foi buscado depois lá do rebanho de seu pai.
Mas ele não estava nem naquele grupo que foi apresentado para o profeta. Esse aqui, Deus, não é esse. Tem outro Jessé, tem esse aqui. Eu fico imaginando o Jessé dizendo, meu Deus do céu, estou perdendo aqui o que tinha de melhor. Não foi? Não tenho nada melhor do que isso aqui é o meu melhor. Vem outro aqui, pô, isso aqui já não é tanto, é bom, mas não é tanto. Esse aqui, um pouco menos. Até que chegou no final, o profeta disse, acabaram seus filhos? Não, tem um por aí. Tem um esquecido, tem um rejeitado, tem um adâmico, tem um vermelho, tem um desprovido das melhores qualidades que as pessoas possam apreciar. Traz esse cara. E o aprendizado que Samuel carregou e que a gente carrega é que Deus falou para Samuel que ele não vê como o homem vê. E eu vou dizer para você, se tem uma coisa que mexe comigo profundamente, é saber que o que me qualifica não são os olhos nem a apreciação das pessoas, porque mesmo aquilo que possa parecer algo bom, pode ser também laço. E as pessoas não se dão conta disso. Muita gente gosta de ouvir elogio e acha que o elogio é algo proveitoso, e muitas vezes até é. Mas algo que a gente não gosta de ouvir também é proveitoso. Também é proveitoso. Porque você coloca tudo diante de Deus e diz, Senhor, e agora? A Bíblia, quando ela diz assim, provai os espíritos, ela diz respeito a tudo o que move e mexe com a nossa alma. Então prove tudo. Elogio, prove isso, é de Deus ou não é? É ou não é de Deus? Crítica, é ou não de Deus? Deus tem parte nisso ou não tem parte nisso? Muita gente se envaidece pelos elogios, mas a Bíblia diz que o que precede a ruína, o que precede a queda, o que precede a ruína é a soberba, a vaidade. A vaidade. A Bíblia fala de Jefité, um cara valoroso, um cara valente, e Deus olhou para ele e percebeu que Jefité era um cara diferente, era um cara diferenciado, homem valente e valoroso. E eu vou dizer para você, alguém que é valente e valoroso nasceu para dar certo. E eu vou dizer outra coisa para você, você é um valente e valoroso, então você nasceu para dar certo. Você nasceu para funcionar, para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Apenas viva o que Deus tem para a sua vida. Apenas viva o que Deus tem para a sua vida. Porque isso diz respeito a propósitos. Porque isso diz respeito ao que Deus me fez para ser. Porque isso diz respeito à parte desse quebra-cabeças onde eu me encaixo. E se eu me encaixo dentro desse quebra-cabeças, eu estou cooperando para que no final a gente tenha uma imagem aprazível. Mas se eu não ando como Deus espera que eu ande, eu posso me comportar como aquela peça que está fora de lugar, e a imagem fica tosca, fica um Frankenstein. Lembra da história de Frankenstein? Foi um homem feito com pedaços de outras pessoas, ficou aquele negócio completamente esquisito. E muitas pessoas têm vivido dessa forma, porque estão fora do centro da vontade de Deus, não entendem qual é a vontade de Deus, o projeto de Deus. Como que eu conheço isso? Eu conheço isso me aproximando dele, me relacionando com ele. Simples assim. Eu só preciso estar perto dele, eu só preciso ter prazer nele. Medita na sua lei de dia e de noite, para fazer tudo quanto nela está escrita, nessa lei está escrita. Essa é a instrução do Senhor, desde o Antigo Testamento, e se estende até o final da existência nesse mundo. Tenha prazer na lei do Senhor. Tenha prazer em se aproximar de Deus. Tenha prazer em ruminar sua palavra. Não é a obrigação da leitura da palavra, sabe como é isso? É o estímulo para desfrutar de algo diferente. E aí, volta e meia, quando eu toco nesse assunto, eu lembro da nossa leitura bíblica anual. O que é a leitura bíblica anual? A leitura bíblica anual é dizer assim para você, olha, tem um mecanismo, tem uma dinâmica para você alimentar uma rotina. Você não sabe como fazer isso? Então aqui tem uma dinâmica para poder estimular você a ler. Então leia tantos capítulos assim, por dia. Faz assim cada um dos dias do ano. E quando terminar o ano, você não vai ficar ocioso, dizendo assim, meu Deus, e agora? Acabou a Bíblia, o que é que eu faço agora?
Não, porque encaixado, literalmente, dia a dia, terminado o ano, a gente entra numa nova jornada e lê tudo de novo. O que é isso? Conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor. Conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor. Isso alimenta o seu relacionamento com Deus. Isso abre a sua visão para que você entenda, você enxergue, você perceba o propósito. Você perceba o propósito. E talvez você olhasse para Jefté e pudesse pensar: como é que alguém, filho de prostituta? Como que alguém esquecido pela sua família? Como? Ninguém nasce por acaso. Ninguém. A sua vida não é obra do acaso. Você não é um acidente. Fala para quem está do seu lado, diga: seu irmão, fala aí, sacode ele, mexe com ele aí, faz ele olhar nos seus olhos. Olha aí, diga: você não é um acidente. Fala de novo, vai, fala de novo. Você não é um acidente. Efésios capítulo 1, versículo 4, a parte inicial, a parte A diz assim: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor. Antes de tudo, a Bíblia diz assim: ele escolheu alguém para ser alvo do amor. Eu vou dizer um negócio: quando a gente fala de amor, a gente quer ser o alvo, né? A gente quer ser o alvo, né? Lembra dos tempos que você estava tentando encontrar a esposa encontrar o marido? Você queria ser o alvo, e a vaza queria ser a alva, né? Não, fala a verdade. Dá para pensar nisso? Não lembra dessas coisas? Que aí eu vou puxar um monte de história da minha adolescência. Vou puxar um monte de história de mandar carta com perfume, de mandar carta com rosa dentro. Não vai dar para contar tudo aqui, mas eu vou lembrar de um monte de história, de fazer alguma coisa e botar o rosto assim para ver se ela me vê. Quero ser o alvo. A Bíblia diz que o Senhor escolheu a sua vida para ser alvo do amor dele. Alvo do amor dele. Imagina, quando a gente fala de alvo, a gente lembra muito da flecha, né? A flecha, imagina o Senhor como um perfeito arqueiro e ele pronto para atirar. Eu quero pegar alguém, quero pegar alguém. Quem vai ser o alvo do meu amor? Aí ele soltou essa flecha, que se transformou em milhares de milhares de milhares e de milhões de flechas ao longo de todas as gerações. E ele foi pegando cada um. Aí pegou você, Jaque, pegou o Bruno, pegou o Vitor, pegou o Lisandro, pegou o Jorginho, pegou o Daniel, o Pedro. E foi pegando, porque ele nos escolheu para que fôssemos o alvo do seu amor. Sabe, não é aquela coisa do: olha, não tem, vai você mesmo. Não, ele escolheu você. Ele escolheu você. Ele quis amar você. Ele desejou amar você. Ele se alimentou por amar você. Ele se estimulou por amar você. Ele se estabeleceu através do próprio amor, manifesto nele, na pessoa dele, por você. Por você. Então você tem que dar certo. Você é diferente, você é especial. Você não é um nada. Não, você, pelo contrário, é o tudo. É a razão de ser de todas as coisas. Não dá para você olhar para o sacrifício da cruz e dizer assim: Jesus morreu pela humanidade. Não, ele morreu por mim. Fala isso para você. Sua alma está precisando disso. Sua alma precisa saber disso. Mas não precisa esperar que eu diga isso para você. Diga isso para você mesmo. Diga aí, ou audível para que você possa escutar, ou no seu íntimo. Mas você precisa saber que Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. Naquele dia, lá no Calvário, os braços dele se abriram, porque ele estava pensando em você. Ele tinha alguém para pensar. Ele tinha alguém para pensar, ele pensou em você. Ele pensou na sua vida. Ele pensou nos seus dias. Ele pensou na sua existência. Ele pensou em você. Pensou em você.
expressão do seu amor. Expressão do seu amor. E tudo que está relacionado ao amor funciona, dá certo. Porque o amor diz respeito a uma pessoa. Se o que eu faço está pautado no amor, já deu certo. Porque o amor está pautado em uma pessoa. Eu quero fazer alguma coisa para alguém, tem amor, literalmente o amor literal de Deus, pleno, soberano, excelso, incomparável, intransponível, tem, então deu certo, porque é amor. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam, para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo um propósito, segundo um decreto, segundo uma missão. Tudo vai dar certo, tudo vai acontecer, tudo vai funcionar e tem que funcionar, porque nisso há o lastro do amor e tudo vai cooperar para quem fundamenta tudo no amor, no excelente, no sobrenatural amor de Deus. Ainda que situações difíceis existam e vão existir, Jefté viveu a aflição dele, Jefté viveu a angústia dele. Ou nós vamos desconsiderar os sentimentos, a humanidade dele em ter sido afastado da sua própria casa, em ter escutado dos seus próprios irmãos: você não tem parte nisso, não é para você, a herança da nossa família não conta com a sua presença. Ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém gosta de ser deixado para trás, hostilizado, ninguém gosta. A gente gosta de um ato que nos remeta à essência de Deus. A essência de Deus. É bom quando a gente ouve alguma coisa que é agradável, não é só para trazer alento para a alma. Não é só para trazer alento para a alma. É para você enxergar como Deus é pujante, como Deus é real, como Ele é real. Então quando você ouve alguém dizendo assim: eu te amo, poxa, isso bate diferente. No amor de Jesus Cristo, eu te amo. Você bate diferente, porque isso não afaga a sua alma, isso mostra a pujança de Deus. Você sente o quanto disso tem a mensagem de Deus chegando ao seu coração, dizendo: não te esqueci, eu não deixei você de lado, você não ficou às escondidas, e eu não estou às cegas naquilo que diz respeito à sua existência. Você percebe que alguma coisa existe, as coisas estão acontecendo. E a vida dinâmica revela que as coisas estão acontecendo. A gente está sentindo Deus em todo o tempo. Sinta Deus em todo o tempo. Na igreja, no seu trabalho, no dia a dia, enxergue Deus nas mínimas coisas, porque a vida é dinâmica e tudo está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Debaixo dos nossos olhos. Ainda que momentos difíceis, momentos de dificuldade, ainda que as situações aconteçam, irmão, sol e chuva é para ímpio e para crente, é para fiel e para infiel. Todo mundo está debaixo das leis naturais que fazem com que a gente viva dentro de um mesmo receituário natural de existência. A gente está vivendo numa vida. A gente só precisa entender qual é a direção para andar nela, qual é a forma correta e adequada para andar nela. E eu entendo que Jefté entendeu bem isso, porque quando ele foi jogado para fora, quando ele foi expulso, quando ele foi carimbado como filho da prostituta, ele tinha tudo para delinquir, ele tinha tudo para viver o errado, ele tinha tudo para não ser nada. E Deus levanta Jefté para ser um dos juízes mais expressivos da história de Israel. Talvez ele fosse, e ele foi de fato improvável, porque ninguém escolheria alguém com as características de Jefté para poder liderar, para poder ser juiz, para poder instruir, para poder aconselhar, para poder julgar as causas de Israel. Ninguém escolheria, porque o homem vê de uma forma diferente daquela que Deus vê. Ele aí olhou você, piscou os olhos, o flash, e foi radiografando você, e foi fazendo o seu book, olhando você, vendo quem você é. E no fechamento desse book, ele colocou uma estampa, a estampa de
vencedor. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Não se esqueça que mesmo em meio a dores, dificuldades, aflições, a Bíblia diz pelo profeta Isaías que em lugar da vergonha, ele haveria de dar dupla honra. Jefté, você entendeu isso, Jefté? Jefté, você entendeu isso? Quando você foi expulso de casa, você entendeu isso? Quando você foi segregado da sua família? Quando você foi envergonhado? Você se lembra disso? Jefté entendeu. O profeta Joel diz que Israel não seria envergonhada para sempre. Você não é razão nem motivo de vergonha. Você é o motivo do resplendor da glória de Deus, revelado aos homens, manifesto na terra, compartilhado com os homens e sendo resposta de Deus para tantas e tantas gerações. Assim é você. Eu não consigo olhar para os seus olhos, eu não consigo olhar para a sua face sem entender que você é resposta de Deus para uma geração, que você é resposta de Deus para uma comunidade, que você é resposta de Deus para as nações, que você é resposta de Deus para aquilo que Ele quer. E que se você entender bem isso, você vai ser como uma peça do quebra-cabeças bem encaixada. Porque é isso que Ele tem para nós. É isso que Ele espera de nós. É isso que Ele deseja de cada um de nós. Está pronto para viver um nível diferente? Está pronto para desfrutar de um nível, de um momento diferente? Porque foi isso que Jefté experimentou. Tudo isso, ao invés de afundar Jefté, somente elevou Jefté. O cara que era filho de prostituta, não, agora é o juiz. Quem é esse cara que é juiz sobre Israel? Jefté. Jefté. Quem é esse cara que é valente e valoroso? Jefté. Quem é o cara que venceu os amonitas, que pelejou contra os amonitas, e ele não se atreveu a fazer isso pelo seu próprio braço, mas voltou-se a Deus para esperar em Deus que aquilo acontecesse? E pediu a Deus que desse a vitória a ele? É Jefté, um cara diferente, um homem diferente, alguém que nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Amém?